Ó, chique, hein? Família, o seu casamento está em crise e você pensou em desistir. É muito melhor às vezes do que lutar, né, irmãos? Parece que é mais fácil. Então eu quero desafiar vocês nesse sentido, a pensar em cada uma dessas situações, de situações que às vezes exigem um pouco mais de você, mas você já pensou em desistir. Às vezes desistir de um chamado porque falhou, ou porque você errou em alguma situação, ou porque você já pecou. Tem alguma situação que quando você lembra, às vezes assim, você não quer mais se envolver mais. Então, queridos, às vezes nós enterramos coisas vivas. Enterramos por medo. Quem sabe enterramos por vergonha. Enterramos por traumas. Ou às vezes por ouvir as vozes desse mundo. Pode ser também. Mas o fato é que Deus, Ele ainda ressuscita histórias. O nosso Deus, Ele ainda entra em túmulos emocionais. Esse é o nosso Deus. Ele ainda chama pelo nome histórias que o inferno tentou apagar. Ele ainda acredita em você. Ele ainda acredita na sua família. Ele ainda acredita no seu ministério. Ele ainda acredita no seu potencial. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele acredita em você. Ele acredita em você, irmãos. Essa palavra você precisa guardar no seu coração. Porque o Senhor não desistiu de você. Se você está aqui hoje, você já pode colocar isso na sua mente. Ele não desistiu de você. Ele vai até o fim, porque Ele pagou um alto preço. Não foi para alguns, não foi para uma classe de pessoas, foi para todos nós. Então o Senhor, Ele provou no seu infinito amor que Ele acredita em cada um de nós. E talvez você que está aqui, você não precisa de uma nova promessa. Não é esse o caso.
Às vezes você só precisa voltar ao lugar que você deixou de acreditar, porque a promessa você já tem, mas é porque às vezes você abandonou. Pode ser que você se esqueceu. Então, irmãos, nem tudo que está enterrado foi enterrado por Deus. Às vezes, fomos nós que desistimos cedo demais. Infelizmente, nós vivemos numa geração que desiste muito fácil das coisas, que abandona muito fácil as coisas. Então, irmãos, eu estou aqui para dizer para vocês que o túmulo que te causa dor hoje pode ser o palco do milagre que vai marcar a sua geração, amém? O túmulo que te causa dor hoje pode ser o palco que Deus vai te usar nessa mesma situação que você está com dificuldade, para que você possa vencer, assim como nós vimos na lição da Casa de Paz. Então eu estou aqui, não é para falar sobre o que morreu, ou quem morreu, eu estou aqui para falar sobre quem está chegando na sua vida, quem está chegando na sua história, é quem está chegando na sua casa, é o Senhor Jesus, é Ele. Eu estou aqui para falar sobre Ele, porque Ele é a nossa inspiração. É Ele que nos inspira, é Ele que nos fortalece. Nós tivemos aqui, baseado nas Casas de Paz, a passagem de Davi que enfrenta Golias, por isso derrubando gigantes. Davi pega 5 pedras ali, as pedrinhas no riacho, e nós falamos sobre essas 5 pedras durante 5 semanas. Cada pedra tinha um nome. A primeira pedra é a pedra do perdão. Foi utilizada a passagem do paralítico, que tinha 4 amigos que pegaram aquele paralítico, levaram ele até Jesus, mas quando chegaram, havia uma barreira, havia uma multidão, havia um obstáculo, mas eles não pararam. Eles deram a volta, subiu no telhado, quebrou o telhado, desceu aquele paralítico, irmãos, e ali Jesus parou tudo que estava fazendo e declarou: os teus pecados estão perdoados. Naquele momento, alguns fariseus arrazoavam no seu coração, mas Jesus falou para eles: por que vocês estão arrazoando? O que é melhor dizer para eles? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leito e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade nos céus e da terra para perdoar pecados. Jesus liberou essa palavra, e naquele momento, além de curar aquele homem no seu interior, onde ele mais precisava, no seu coração, Jesus também curou o seu corpo. Jesus curou aquela enfermidade. Então, irmãos, aquele homem teve a sua história ressuscitada, mas ele precisou vencer algo, ele precisou vencer a culpa. Por isso que Jesus primeiro liberou o perdão. Ele precisava ser curado no seu coração. Ele carregava algo mais pesado que o corpo, que era a culpa. Porque o maior milagre na vida dele não foi ser curado das pernas, foi ser curado do seu coração, foi receber a salvação de Deus. Ele não tinha força, mas ele tinha amigos, amigos de verdade, amigos que preocupavam com ele, amigos que levou ele para a presença de Deus. E aí nós precisamos pensar que tipo de pessoas que têm caminhado conosco, que tipo de pessoas que nós temos se aproximado. São pessoas que nos aproximam de Deus, são pessoas que nos ensinam algo de Deus, são pessoas que nos edificam, porque esses aqui se mostraram amigos de verdade. Mas a culpa que te prende ao passado, irmãos, ela é que te prende ao passado. É ela que muitas vezes estava paralisando aquele homem. Ele precisava mais do perdão do que a cura da sua paralisia. Porque o perdão é que te empurra para o futuro. A culpa, ela te prende no passado, mas o perdão, ele te empurra para o futuro. Ele te projeta. Então, irmãos, quando eu olho para a vida desse homem, ele teve a sua história ressuscitada, mas ele precisou vencer a culpa. E nós precisamos vencer algumas barreiras. Ele entrou condenado, mas ele saiu justificado. Amém, irmãos? Ele entrou deitado, mas ele saiu restaurado. Ele entrou por um telhado, mas ele saiu andando pelas portas da frente. Amém? Esse é o nosso Deus. É um Deus que ressuscita histórias. E essa pedra do perdão, ela foi restaurada. E ele recebeu. Então, irmãos, essa é a primeira pedra. Essa é a primeira pedra. Qual foi a segunda pedra? Aqueles que lembram. Foi o quebrantamento. Quebrantamento. Irmãos, uma mulher serofenícia, ela também precisou vencer algo para que Jesus ressuscitasse a sua história. Ela foi aonde estava a cura, até a presença de Deus. Falou: Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada. Eu preciso do Senhor, eu preciso de uma intervenção. Irmão, Jesus não respondeu palavras. Aquela mulher continuou indo atrás dos discípulos: manda ela embora, ela está atrapalhando. Mas no momento Jesus parou e ela falou assim: Senhor, me ajuda.
Jesus falou assim para ela: minha filha, não é certo tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Aquela mulher olhou para Jesus, irmãos, e falou assim: o senhor está certo, mas os cachorrinhos, ele come das migalhas que caem no chão. Irmãos, naquele momento, Jesus ficou impressionado. Ele falou assim: mulher, grande é a sua fé. Pode ir e aconteça conforme você declarou. Seja feita conforme a sua fé. Irmãos, naquele momento, sem a menina estar presente naquele lugar, ela foi liberta. Por causa da fé, da entrega da sua mãe, do quebrantamento. Aquela mulher precisou vencer a rejeição. E porque ela venceu a rejeição, Jesus ressuscitou a história dela. Jesus ressuscitou a família dela. Uma mulher sem direitos, uma mulher gentílica, uma mulher estrangeira, uma mulher rejeitada pelos judeus. Ela adorou mesmo sem ter resposta, ela continuou adorando. Jesus não falou palavra alguma, mas ela continuou adorando. Aqui fica para nós uma lição, irmãos, às vezes você não vai ter resposta, mas continue adorando, continue, não para. Ela foi rejeitada por todos, mas ela adorou aquele que poderia ressuscitar a sua história. E isso é o mais importante. A resposta na vida dela não veio por status, não veio por posição, não veio por indicação, irmãos. Veio por entrega, veio por quebrantamento, veio por humildade. Porque para que Deus possa ressuscitar a sua história, você precisa vencer o orgulho. O orgulho que muitas vezes está paralisando a sua vida, que está impedindo de você ter áreas da sua vida ressuscitadas. Então essa foi a segunda pedra. A terceira pedra que nós vimos foi a pedra da determinação. Qual foi a passagem, irmãos? A mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Irmãos, aquela mulher sofrendo com dor, não podia estar perto da sociedade. De repente ela ouve falar de Jesus. Quando essa mulher ouve falar de Jesus, aquilo gera uma fé no coração dela, irmãos. Aquela mulher começa a falar consigo mesma. Ela fala assim: eu estou somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Ela falava consigo mesma, irmãos. A cura começou ali, ó. A cura começou ali, é quando ela começava a declarar, é quando ela começava a profetizar, irmãos. O céu já estava se movendo a favor dela, é pela fé dela. Então aquela mulher começou a declarar, e quando Jesus estava passando, num passo de ousadia, irmãos, ela se aproximou e tocou na orla do seu manto. E ela recebeu a cura. 12 anos gastando com médicos, buscando recurso até onde não tinha, buscando pessoas, ajuda, e nada resolveu. Mas graças a Deus, a mensagem chegou na vida dela, como chegou na sua casa, como chegou na sua família. A mensagem chegou, irmãos, é a mensagem da salvação. E eu olho para a vida dessa mulher, ela precisou vencer a desistência, sim ou não? Precisou vencer a desistência, porque senão Jesus não tinha ressuscitado a história dela. Mas ela venceu. Até porque, irmãos, como eu falei aqui antes na introdução, desistir parece mais fácil quando a espera é longa, não é verdade? Quando a espera é longa, a gente até se esquece, nós queremos desistir. Mas essa mulher, ela sangrava há 12 anos. Mas mesmo sangrando, ela se moveu, ela fez algo, ela não parou, ela desistiu, irmãos. Quantos de nós, menos tempo do que isso, já jogamos a toalha, já desistimos? Não queremos nem saber mais. Essa mulher, irmãos, ela se moveu mesmo sem força, até o último suspiro dela, porque a dor dela não foi maior do que o seu desejo de mudança. A dor dela não foi maior do que o seu desejo de ser curada, do que o seu desejo de vencer. Queridos, a sua dor não pode ser maior do que a sua vontade de vencer. Você tem que querer vencer, você tem que querer ser curado. Essa mulher, ela queria ser curada e ela demonstrou isso em atitude. Às vezes nós falamos: eu preciso de uma cura, eu preciso que Deus faça, mas não está fazendo nada, não está agindo, não está se movendo. Sabe, nós precisamos se mover em direção ao propósito, irmãos. Pelo simples fato, se você está aqui hoje, olha, você já está se movendo.
Você está no lugar certo. Continue se movendo, queridos. Quando eu vejo aquela mulher saindo, ela não podia aproximar-nos. Ela teve que fazer tudo em silêncio. Se aquela mulher Serofinícia, ela podia gritar e falar: Senhor, filho de Davi, tem que dizer. Essa aqui não, porque essa era impura. Se ela grita, eles tiram ela de lá. Ela foi no silêncio, irmãos. Porque a determinação dela gritou mais alto do que o medo. Ela foi mais determinada do que medrosa. Ela foi para cima, ela entrou no meio e tocou Jesus. Irmãos, escuta o que eu vou dizer. A fé dela não fez barulho, mas fez o céu parar, amém? Fez o céu parar, porque Jesus parou. Quando ela toca, Jesus para. O céu parou. E quando Jesus para, ele fala: se alguém me tocou, como que alguém te tocou? Jesus, está todo mundo te empurrando. Alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. De mim saiu o poder. Eu não posso continuar a minha caminhada sem antes saber quem é essa pessoa. E Jesus ficou parado até descobrir, até aquela mulher se apresentar, para que Jesus pudesse chamar ela de filha. Para que Jesus pudesse ressuscitar aquela história. Eu não posso continuar sem antes ressuscitar mais uma história, porque essa é a especialidade de Jesus. Nas casas onde ele chegava, ele ressuscitava histórias, irmãos. E é isso que ele está fazendo nas nossas casas. O projeto de Casa de Paz é justamente isso. São pessoas com histórias esquecidas. E Deus está indo ali para ressuscitar histórias, para te mostrar qual é o seu valor, qual é a sua importância. Então, a fé dela não fez barulho, mas ela fez o céu parar, amém? Então não foi um toque comum, foi simplesmente um clamor silencioso de quem não desistiu. É um clamor silencioso de quem não desistiu, de quem queria ir até o fim, irmãos. E às vezes é isso, você não precisa fazer barulho demais, você não precisa gritar, você não precisa chamar a atenção de ninguém, você só precisa tocar o Senhor, você só precisa ter fé. Porque o toque que ela deu em Jesus, irmãos, olha o poder, o toque que ela deu em Jesus, ressuscitou a saúde dela, ressuscitou a dignidade dela, aquele toque ressuscitou a esperança, a hemorragia foi estancada e a dignidade devolvida, porque o Senhor entrou na vida dela, então essa é a terceira pedra. Qual foi a quarta pedra, irmãos? Rendição. Rendição, qual foi a passagem? Mulher samaritana. Irmãos, uma mulher que também precisou vencer algo para ter a sua história ressuscitada. Sabe o que ela precisou vencer? A vergonha. Ela precisou vencer a vergonha. Essa mulher, ela ia buscar água na hora mais quente do dia para não ter contato com ninguém, para não olhar na cara de ninguém. Ela se esquivava da sociedade, porque ela tinha vergonha da sua vida, da sua história, do seu passado. Mas Jesus muda todo o itinerário para encontrar com ela, irmãos. Jesus encontra com aquela mulher. Jesus esperava exatamente no lugar onde ela tentava se esconder. Jesus, ele atravessa territórios. Jesus, ele quebra tradições. Jesus, ele derruba preconceitos. Porque ele entendia a importância daquela vida. Ele encontrou com uma mulher pecadora, uma mulher adúltera. Mas dali saiu uma missionária. Vocês sabem o que é isso, irmãos? É o poder de quem tem para ressuscitar histórias. E ele ressuscitou na vida dela. Jesus não passou por Samaria por acaso. Havia um propósito. Ele passou porque tinha história esquecida ali, irmãos. Eu quero te dizer que Jesus não passou na sua casa por acaso. Jesus passou porque tem um propósito. Não foi porque a pessoa foi com sua cara, irmãos. Tem pessoas pagando preço por você, orando por você. Não foi por acaso que essa casa de paz aconteceu na sua vida, aconteceu na sua família. Deus começou, é só o começo, é só o início. Então abra o seu coração. Aquela mulher, ela ia lá, irmãos, com o cântaro dela buscar água para saciar uma sede física do corpo. E isso ela conseguia com o seu cântaro. Irmãos, mas a principal sede daquela mulher não era de água natural. Por isso que Jesus mexeu com ela e falou assim: olha, se eu te der da água que eu tenho, você não vai ter sede mais. Ele falou assim: então me dá dessa água, para eu não precisar voltar aqui.
Me dá dessa água. Jesus falou assim, vai lá e chama o seu marido. Ela falou assim, eu não tenho marido. Você falou certinho, porque você já teve 5, e o que você tem agora não é seu. Às vezes você fala assim, nossa, mas Jesus, ele expôs a vergonha. Não, irmão, se eu te falar, estava só Jesus e ela. Sabe o que Jesus expôs ali? Expôs amor. Jesus expôs graça. Jesus expôs perdão. Foi isso que ele expôs. Mas a sede daquela mulher não era física. Era uma sede existencial. Ela não tinha sentido. Aquela mulher só estava sobrevivendo, ela não estava vivendo, ela estava só sobrevivendo. Era uma sede existencial. A sede principal era uma sede afetiva, era uma sede espiritual. E essa sede, só Jesus pode saciar. É só Jesus que pode fazer. Mas escuta, irmãos, Deus é maravilhoso demais, porque Ele ressuscitou a história dela. Ela foi lá no poço fazer o quê, irmãos? Buscar água, sim ou não? Mas ela saiu como fonte. É só Deus que pode fazer isso, sim ou não? Ela foi buscar água, mas ela saiu como fonte. Ela saiu como fonte. Sabe por quê? Deus não nos chamou para ser poço, Deus nos chamou para ser fonte. A obra não acaba aqui. A palavra não fica só nessas 4 paredes. A palavra precisa fluir, irmãos. E ela vai fluir através de quem? Desse tanto de fonte que tem aqui dentro. Você toma posse? Nós somos fonte. Nós não somos poço, somos fonte. E aqui Deus ressuscita mais uma história. Aquela mulher que tinha vergonha de ser vista, morria de vergonha. E na hora mais quente, irmãos, de repente essa mulher larga o cântaro. E ela vai para a cidade dela, com a cabeça erguida, olhando nos olhos da pessoa e dizendo assim, vem e veja quem tem dito tudo que eu tenho feito. Vem e veja, venha e veja e conheça o Salvador, olhando nos olhos da pessoa. Porque Jesus restaurou a voz dela, Jesus restaurou a esperança. E mais uma vez Ele restaura a dignidade. Ele transforma histórias, irmão. Então olha só, essa 4ª pedra, a pedra da rendição, ele ressuscita mais uma história. E a 5ª pedra, qual que é, irmãos? A pedra da decisão. Essa é a pedra da decisão. Irmãos, a passagem é de Pedro. A pesca maravilhosa. Pedro, ele vai pescar, passa a noite inteira, não pega nada. De repente ele volta, amanheceu, encosta o barco, pega a sua rede, começa a lavar. E Jesus se aproxima, ele usa o barco de Pedro para pregar. Depois que Jesus prega, ele fala assim, Pedro, vai lá e lança mais fundo, lança do outro lado a sua rede. Pedro, respeitando a palavra de Jesus, ele diz, Senhor, eu pesquei, tentei pescar a noite toda, não peguei nada, mas diante da tua palavra eu lançarei. E Pedro, ele obedecendo, ele lança a rede, foram tantos peixes, que o barco dele não foi suficiente, teve que pedir o barco dos amigos, muitos peixes, irmãos. Quando Pedro consegue encostar o barco, ele se aproxima de Jesus, ele se prostra e fala, Senhor, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Irmão, você acha que Pedro queria mesmo Jesus bem longe dele? Claro que não. Ele falou assim, se afasta de mim, porque ele se reconhecia a sua condição. Ele sabia quem ele era. E naquele momento, com o coração quebrantado, Pedro, ele precisa tomar uma decisão importante, porque Jesus lançou um chamado. Jesus fala assim, Pedro, a partir de hoje você não vai ser mais pescador de peixes. Você vai ser pescador de homens. Naquele momento, a Bíblia diz que Pedro largaram os peixes. Todos eles. E naquele momento, queridos, eu fiquei pensando, o que era mais importante para Pedro, o que Pedro mais queria quando ele saiu de casa? Peixe, mas o peixe deixou de ser prioridade. Agora o que ele mais precisava era da presença de Deus. E é isso que nós mais precisamos. Irmão, o que você mais precisa não é de peixe. O que você mais precisa não é de dinheiro. O que você mais precisa é da presença de Deus. É da graça de Deus, é Ele que sustenta a sua vida. Não é o seu patrão, não é a sua empresa. Quem sustenta a sua vida, quem te dá o fôlego de vida é Deus. É dele que nós precisamos. Se tem alguém que você tem que priorizar na sua vida, é a presença de Deus. E Pedro entendeu isso, irmãos. Mas Jesus, quando ele encontra Pedro, ele vê simplesmente um barco vazio. Ele escolhe justamente um barco que não teve resultado nenhum. Não teve peixe nenhum, irmão. Ele entra aonde ninguém mais vê utilidade. É ali que Jesus entra. Mas escuta, queridos,
o barco vazio que Pedro queria abandonar foi o púlpito que Jesus escolheu para começar uma revolução, amém? Foi ali que Jesus escolheu. Às vezes um barco desprezado por muitos, vai ser aqui que vai começar a revolução, vai ser aqui que vai começar o ministério. Vai ser aqui que vai sair os maiores pregadores. É desse barco vazio. Porque Pedro entendeu que o verdadeiro milagre, irmão, não é o que você recebe, entenda isso. Amém, se você receber uma cura, nossa, isso é maravilhoso demais. Como é bom receber uma cura. Como é bom receber, às vezes, um milagre, uma porta aberta de um emprego, uma herança, sei lá, irmãos, uma terra, qualquer coisa que seja. Não sei o que você já recebeu, o que Deus já fez na sua vida. Mas o maior milagre não é o que você recebe, é quem você se torna depois. Esse é o maior milagre. O maior milagre nessa situação de Pedro não foram os peixes que encheram o barco, foi quem Pedro se tornou na presença de Deus. Foi a transformação da vida desse homem, e é isso que nós estamos falando. E é isso que realmente importa. Então, irmãos, esse homem, para ter a sua história ressuscitada, ele precisou vencer o fracasso. E eu quero, hoje, com muita liberdade, partir para a sexta pedra. E essa aqui foi criada por mim, Carlinhos. Essa foi criada por mim, essa não está na apostila, mas a sexta pedra hoje é a pedra da ressurreição, amém? É a pedra da ressurreição. A Bíblia diz que Jesus recebe uma informação de que Lázaro, seu amigo, estava doente. Quando Jesus recebe a informação, ele demora 2 dias ainda para voltar, ainda tinha viagem. Mas ele demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Quando Jesus já está chegando, Marta fica sabendo, ela vai até ele, fala assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E naquele momento, Jesus ficou muito triste. A Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus chorou. E depois Marta informa Maria, Maria vem e fala a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus fala assim: aonde ele está? Aonde ele está? Me leve até ele. Eles levaram até o sepulcro. Quando Jesus chega lá, naquele momento, todos estavam observando. Jesus lança uma palavra, ele fala assim: tire a pedra. Aí na mesma hora, Marta, ela diz assim: Senhor, já cheira mal, está fedendo, não pode tirar a pedra, senão isso aqui vai virar uma bagunça. E Jesus fala assim: olha, eu não falei para vocês que se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus? Tire a pedra. Naquele momento eles tiraram a pedra, e Jesus lançou mais uma palavra. Ele falou assim: Lázaro, vem para fora. Uma palavra direcionada. Lázaro saiu para fora. Depois Jesus fala assim: tire dele as faixas e as ataduras e libere ele. Naquele momento, Jesus fez um milagre extraordinário. Ele ressuscitou Lázaro, uma casa que estava fedendo morte, uma casa que estava desesperada, porque o sustento parece que estava indo embora, o homem da casa morreu. Mas de repente Jesus restitui a alegria, Jesus restitui a vida. Por isso que eu estou falando que essa pedra é a pedra da ressurreição, irmãos, porque Lázaro estava morto há 4 dias, e tudo parecia finalizado. Mas o mestre, ele não se impressiona com a aparência do sepulcro, esse é o nosso Deus, amém? Ele não se impressiona com a aparência do sepulcro. Isso não assusta o nosso Deus, porque ele venceu a morte. Tem muitas situações que o homem, ele vê o fim, mas Deus vê o reinício. Às vezes tem situações na sua vida que aos seus olhos já é o fim, mas eu quero te dizer que o Senhor está olhando, está te dizendo, é um reinício, é uma nova história, é um novo tempo, amém? Então há coisas, quem sabe, que você já enterrou, mas que Jesus está prestes a chamar de volta nessa noite, amém? Jesus está prestes a chamar de volta, e é esse exercício de fé que nós vamos fazer hoje, é chamar à existência aquilo que quem sabe já morreu na sua vida. Às vezes são sonhos, quem sabe a sua família, você está aqui, a sua família não está com você. Você já até desistiu, mas Deus está querendo que você chame à existência. Deus quer um pouquinho mais de você, meu irmão. Nós precisamos ter fé. Nós tivemos tantos exemplos aqui, quantas histórias Jesus ressuscitou, por que nós estamos fazendo diferente? Hoje é dia de você clamar, e os ossos secos vão responder, amém? E é isso, então não desista. Às vezes são sonhos, famílias, ministérios, propósitos. Quem sabe a sua fé, que precisa ser desenterrada, está enterrada.
Então, irmãos, hoje Ele está chamando pelo nome tudo aquilo que parecia perdido. Por isso que a primeira ordem dele foi: tire a pedra. Jesus poderia ter removido aquela pedra, irmãos? Sim, mas Ele escolheu eles. Vocês vão tirar a pedra. Tire a pedra, porque tem uma parte que é minha e sua. Deus não vai mover uma palha naquilo que é minha e a sua obrigação. A pedra, ela representa tudo aquilo que nós colocamos à frente do que Deus quer fazer na nossa vida. Para acontecer um milagre na sua vida, tem pedras que precisam ser removidas. Pode anotar isso, irmão. Tem pedras que precisam ser removidas. Às vezes a pedra do trauma, a pedra da dúvida, a pedra do medo, a pedra dos pecados não confessados, porque Deus não habita na sujeira. Ontem eu estava falando na rede de jovens, Deus deu vitória para o povo de Israel quando Josué conduziu o povo. Josué capítulo 6, venceu Jericó. Foi um milagre, irmãos, as muralhas de Jericó vindo ao chão. Mas de repente aquele povo venceu Jericó, nós na frente vai lutar contra um vilarejo chamado Ai. E quando eles chegam lá, irmãos, eles pensam assim: agora, irmãos, se Jericó já foi desse jeito, esse vilarejo aqui está no papo, eu vou detonar, nós vamos chegar com tudo, vamos passar a patrola. Irmãos, quando eles chegaram, eles foram humilhados. Pai, mas como assim? Deus não falou para Josué, capítulo 1, que estaria com ele todos os dias, não abandonaria e tal, mas Deus também falou que eles não poderiam desviar nem para a direita nem para a esquerda, não foi verdade? Acã meteu a mão na capa lá de que estava em Jericó, e Deus falou: não põe a mão em nada que está aí. E ele pegou a capa, pegou ouro, pegou prata, irmãos. Aí Deus tirou a mão, Josué foi tirar satisfação com Deus. Deus, por quê? O que está acontecendo? Por que nós perdemos? Me explica isso aqui. Aí Deus falou para ele, falou assim: meu irmão, deixa eu te falar. Você lembra, Josué, que eu falei que não era para vocês pegar nada? Então tem pecado aí no meio. Então, irmãos, por isso, tem pecado aí no meio. Por isso que Deus não faz, por isso que Deus não operou. Aí Josué teve que ir lá e resolver, irmãos. Depois que resolveu, é que Deus foi trazendo um livramento. Mas enquanto tem sujeira, o Senhor não vai pôr a mão. Não vai pôr a mão. Luz e trevas não se dão. Então há milagres que só acontecem depois que você remove aquilo que está travando o acesso. Isaías capítulo 59, verso 2 vai dizer que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É a única coisa que te separa de Deus, irmão. É o pecado. Enquanto você não abandonar o pecado, não tem como essa relação ficar saudável, não. Nós precisamos ter esse conserto, esse ajuste. Ainda que pode ser pesado para você o que precisa resolver, irmãos, mas vale a pena. Sai desse fardo. Sai desse fardo. Jesus, ele tem poder para ressuscitar a sua história, mas a pedra quem tem que tirar é você. Nós precisamos tirar a pedra, por isso que Jesus falou: tire a pedra. E depois Jesus falou: se creres, verás a glória de Deus. Irmãos, Marta estava duvidando. Marta falou assim: Senhor, não mexe com isso, pode deixar do jeito que está. Inclusive assim, o Senhor é bom demais conosco, tudo bem, deu uma atrasadinha, mas está tudo certo. Mas não mexe não, está fedendo demais. Irmão, Jesus falou assim: eu não falei para você que se creres, vocês vão ver a glória de Deus. Sabe por que Marta está falando isso, irmãos? Porque muitas vezes nós nos acostumamos com a morte dentro da nossa casa. Nós nos acostumamos com aquilo que está fedendo. Sabe, a gente não quer mexer, porque tem situação que se mexer vai feder mesmo. Sabe, irmãos, vai feder no começo, mas depois vai resolver. Você vai ter uma vida limpa. Você vai ser sarado, por isso que você não pode ficar guardando entulho dentro de você, irmão. Tem muita gente que está guardando entulho, está acumulando sujeira e não resolve. Estão morrendo por dentro, porque não procura quem tem que procurar. Não busca quem tem que buscar. Então, essa é uma noite de nós passarmos, sabe, por uma purificação. Deixa Deus tratar na sua vida, irmãos. Sabe, às vezes a gente não quer mexer porque está fedendo, porque nós nos conformamos. Acha que é assim mesmo. Não, toda família é assim. Toda família tem uma pessoa assim, tem uma pessoa daquilo. Não! Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós não podemos aceitar, irmãos. Mas eu quero te dizer, sabe, Jesus está dizendo, se você ainda acreditar, a glória vai te visitar em nome de Jesus, amém, irmão? Então nós precisamos acreditar, porque se você crer, se você acreditar, a glória de Deus vai visitar a sua casa, a glória de Deus vai visitar a sua família, a glória de Deus vai visitar a sua empresa. Sabe, irmão, mas nós precisamos acreditar, nós precisamos crer.
E Deus está nos perguntando, será que pode uma história como essa ressuscitar? Irmãos, ninguém acreditava. Quem que ia acreditar que Lázaro ia sair de dentro daquele túmulo, irmão? Quem? Ninguém. Muitas vezes nós somos assim. O que Deus perguntou para o profeta, Ezequiel 37? Pode reviver esses ossos, irmão? Pode. Diz que Ezequiel ficou sem graça. Senhor, tu sabes. Quantas vezes somos incrédulos? Irmãos, Deus está perguntando. Acaso pode a sua família reviver? Acaso pode a sua história ser ressuscitada? Pode, irmãos. Você crê? Irmãos, você não precisa ver a mudança para crer. Você precisa crer primeiro. Crer primeiro. A palavra de Deus diz que Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Porque ele sentiu a dor, ele se compadeceu, ele mostrou que entende os nossos sentimentos. Ele não se deixou paralisar pela emoção. Por que, querido? Escuta, Jesus chorou, mas Jesus não parou. Nós não tem problema, irmão, chorar. Chorar faz parte, nós temos que chorar mesmo. Mas nós não podemos parar. Por que você parou? Não pode nos paralisar. Você vê que Davi, ele chora, o filho dele está doente, ele jejua, ele rasga suas vestes, ele se humilha. Irmãos, mas depois que o filho dele morre, ele toma um banho, ele põe uma roupa nova, ele vai comer, porque agora eu preciso vencer, agora que eu preciso ser forte, eu preciso vencer o luto, irmãos. Porque Jesus, ele chora com você, mas ele também te chama para fora do luto, amém? Ele te chama para fora do luto. A Bíblia diz em Salmo capítulo 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Obrigado, Jesus! O choro pode durar uma noite, quem sabe você tem vivido dias escuros, mas o Senhor está te dizendo, a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Irmãos, olha que promessa maravilhosa aqui na palavra de Deus. Jesus, ele chora com você, mas ele não vai deixar você morrer na tristeza, amém? Não vai deixar. E por último ele diz, Lázaro, vem para fora. Queridos, o chamado de Jesus, ele tem nome, ele tem direção e ele tem vida. Ele não fala assim, venham, não. Ele fala Lázaro. Ele fala Lázaro. Então, irmãos, sabe por que ele fala? E ele mostra para nós? Porque o que Deus vai ressuscitar é algo pessoal. É algo pessoal na sua vida. Ele vai tratar individualmente com cada um. Tem coisa que precisa vir para fora. É na vida de cada um. Sabe, e hoje o céu está chamando pelo seu nome. Deus está falando com você, irmãos. Jesus não quer trazer para fora apenas, ele quer tirar as faixas, ele quer restaurar a sua vida, ele quer te dar uma nova vida. E ele está dizendo para você, olha, Jorge, vem para fora. Luciano, vem para fora. Francis, vem para fora. Vem, Hamilton, vem para fora, porque tem um novo de Deus para a sua vida, e Deus está falando para você, vem para fora. Sai desse esconderijo. Sai dessa vida de solidão. Sai dessa vida de mentira. Deus está te chamando, vem para fora. É tempo de restituição, irmãos. Joel capítulo 2, verso 25, eu quero profetizar sobre a vida da igreja. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Tudo aquilo que um dia o diabo meteu a mão, irmãos. Tudo aquilo que um dia o diabo roubou na sua vida. Eu quero declarar que o Senhor vai restituir cada uma delas. Em nome de Jesus. Porque existe uma profecia. O mesmo Jesus que entrou no túmulo está entrando na tua história e dizendo, vem para fora, meu filho. Vem para fora. Eu quero convidar a equipe de louvor para nós terminarmos. Irmãos, mas assim, um novo ciclo começa aqui. Quando eu falo das casas de paz, aqui não é o fim. Aqui é o começo. Aqui é o começo. Lázaro, ele saiu do túmulo e a sua história, a história daquela casa nunca mais foi a mesma. Sabe, irmãos, você vai sair do túmulo e a sua casa não será mais a mesma, amém? Você vai sair do túmulo. Hoje é noite de nós sairmos do túmulo. Hoje é noite de nós sairmos da caverna, da prisão, das amarras.
É nós que precisamos sair. Jesus não foi lá tirar Lázaro não, irmãos. Ele só liberou a palavra. Quem teve que sair foi ele. Porque quando Jesus fala, irmãos, até a morte tem que obedecer. Então, se tem áreas na sua vida que está morta, hoje ela vai obedecer. Porque não é a palavra de homens, é a palavra de Deus. A morte não teve a palavra final naquela casa. E a morte não vai ter a palavra final na nossa família e na nossa casa, irmãos. Não vai ter. E agora chegou a sua vez. Nesse momento chegou a sua hora. Sabe por quê, irmãos? É o tema dessa palavra. Ele ainda ressuscita histórias. Ele ainda ressuscita histórias. Quando Lázaro saiu do túmulo, ele não voltou para o caixão. Por que ele não voltou para o caixão, irmãos? Porque quem ressuscita para o propósito não vive mais como antes. Quando nós ressuscitamos para o propósito, nós não vivemos mais como antes. Por isso que quando ele sai como um vencedor. Ele não sai para voltar para o caixão. Eu quero convidar você a ficar de pé. Fique de pé. Eu tenho uma excelente notícia para vocês, irmãos. A mesma voz que ressuscitou a história daquele ex-paralítico, a mesma voz que ressuscitou a história daquela mulher cirofenícia, a mesma voz que ressuscitou a história da mulher do fluxo de sangue, a mesma voz que ressuscitou a história da mulher samaritana, a mesma voz que ressuscitou a história de Pedro e da sua família, a mesma voz que ressuscitou a história da família de Lázaro, essa mesma voz está no meio dessa casa hoje. Essa mesma voz continua ecoando hoje, porque o nosso Deus, Ele vive, Ele está vivo, e por isso a sexta pedra é a pedra da ressurreição, porque hoje Ele está aqui para trazer vida. Às vezes o diabo tentou destruir o seu lar, tentou destruir a sua história, tentou destruir a sua família, como a palavra diz, o diabo vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir, mas Jesus diz: eu também vim, e eu vim para trazer vida, e vida com abundância. Esse é o nosso Deus, irmãos. Essa mesma voz que falou para Lázaro: vem para fora, está falando para você hoje, irmão: vem para fora, vem para fora. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu tomo posse da pedra do perdão. Nessa noite eu tomo posse da pedra do quebrantamento. Nessa noite eu tomo posse da pedra da determinação. Nessa noite eu tomo posse da pedra da rendição. Nessa noite eu tomo posse da pedra da decisão. E nessa noite, Senhor, eu não abro mão da pedra da ressurreição, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. O Senhor é a vida. Nessa noite eu quero declarar que Tu és o meu único Senhor, o meu único Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Irmãos, com os olhos fechados, fique com os olhos fechados. Quem sabe não, tenho certeza, essa foi a oração mais importante que você fez da sua vida. Se você está aqui hoje, e se essa palavra fez sentido para você, e se você entende
que precisa começar um novo tempo na sua vida, se você nessa noite está confessando de coração o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, levante sua mão. Amém. O Senhor te abençoe. Amém. Ali atrás, o Senhor te abençoe. Continue com sua mão levantada. O Senhor te abençoe. Isso, Ele continua escrevendo histórias. Ele continua ressuscitando histórias. O Senhor te abençoe. Às vezes você está nos visitando. Às vezes você está com alguém. Eu vou fazer diferente. Eu vou pedir para você vir aqui à frente. Você que levantou a sua mão. Eu vou descer aqui embaixo. Vem aqui. Pode vir. Pode vir. Isso. Glória a Deus. Pode chegar aqui. Quem sabe você precisa reconstruir um novo tempo. Vem cá. Chega aqui mais perto. Tem mais pessoas, se for convidado. Pode vir com essa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode. Irmãos, essa é a oração mais importante que vocês já fez na vida de vocês. E eu quero dizer para vocês que a partir de hoje a história de vocês vai mudar. Sabe por quê? Porque o nosso Deus ressuscita histórias. O nosso Deus, Ele muda destinos. Ele muda a nossa trajetória. Por isso que eu falei que isso aqui não é o fim de um projeto. Isso aqui é o início. Isso aqui é o início de uma nova história. Então eu quero que vocês fechem os olhos. Repita comigo uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu tomo posse dessa palavra. Nessa noite eu firmo uma aliança inquebrável com o Senhor. Jamais me apartar da tua presença, jamais me desviar, mas sempre prosseguir firme nos planos, nos propósitos, nos sonhos do Senhor. Ressuscita a minha história, escreve uma nova história, em nome de Jesus. Irmãos, olha aqui para mim. Nós precisamos de pessoas. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos de pessoas. Nós vamos pegar o pedido de oração de todos vocês, pedido de oração. Nós vamos orar por vocês. O pastor Carlos falou todos os dias pela manhã, nós oramos. Nós vamos orar, porque vocês não estão sozinhos. Muito mais do que pegar um pedido de oração. Isso quer dizer que hoje vocês ganham uma grande família. Uma grande família. Vocês podem contar conosco. Nós temos uma mensagem para vocês que está escrita aqui, olha. Seja bem-vindo à família de Deus. E é isso. Uma nova história. Uma nova história. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos. Obrigado, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre. Aleluia.